7 de fevereiro. Quando há amor, não há eu. A realidade e a verdade não pode ser reconhecida. Para que a verdade surja, a crença, o conhecimento, a experiência, a virtude, a procura da virtude, que é diferente de se ser virtuoso, tudo isso tem de desaparecer. A pessoa virtuosa que está consciente de procurar a virtude nunca poderá encontrar a realidade. Pode ser uma pessoa muito decente, mas isso é inteiramente diferente do homem de verdade, do homem que compreende. Para o homem de verdade, a verdade ganhou existência. Um homem virtuoso é um homem correto, e um homem correto nunca pode compreender o que é a verdade. Porque para ele a virtude é a cobertura do eu, o reforço do eu, porque ele procura virtude. Quando ele diz, não devo ser ganancioso, o estado no qual ele não é ganancioso e que ele experimenta, fortalece o eu. É por isso que é tão importante ser pobre. Não apenas no que se refere às coisas mundanas, mas também no que diz respeito à crença e ao conhecimento. Um homem abastado em riquezas mundanas, ou um homem rico em conhecimento e crença, nunca conhecerão outra coisa que não a escuridão, e serão o centro de toda maldade e miséria. Mas se vocês e eu, enquanto indivíduos, conseguimos ver toda essa atividade do eu, então saberemos o que é o amor. Posso lhes assegurar de que essa é a única reforma que poderá mudar o mundo. O amor não é o eu. O eu não pode reconhecer o amor, e vocês dizem, amo. Mas então, no próprio ato de o dizerem, no próprio ato de o experimentarem, não há amor. Mas quando vocês conhecem o amor, não há eu. Quando há amor, não há eu. (8 de fevereiro). Compreender o que é. Certamente um homem que compreende a vida não quer ter crenças. Um homem que ama não tem crenças. Ele simplesmente ama. É o homem que está consumido pelo intelecto, que tem crenças, porque o intelecto está sempre em busca de segurança, de proteção, está constantemente a evitar o perigo e, portanto, constrói ideias, crenças, ideais, nos quais procura refúgio. O que aconteceria se vocês lidassem diretamente com a violência agora? Seria um perigo para a sociedade. E como a mente antevê o perigo, ela diz, alcançarei o ideal da não violência daqui a 10 anos. O que é um processo tão fictício e falso. Compreender o que é mais importante do que criar e seguir ideais, porque os ideais são falsos, e o que é o real? Compreender o que é requer uma enorme capacidade, uma mente ágil e sem preconceitos. É porque não queremos encarar e compreender o que é que inventamos as muitas formas de fugir e lhes damos nomes adoráveis como ideal, crença, Deus. Por certo que é somente quando vejo falso como falso que a minha mente se torna capaz de ver o que é verdadeiro. Uma mente que está confundida pelo falso nunca pode descobrir a verdade. Portanto, devo compreender o que é falso nos meus relacionamentos, nas minhas ideias, nas coisas que me dizem respeito, porque perceber a verdade requer a compreensão do falso, sem se remover as causas da ignorância. Não pode haver iluminação. E procurar iluminação quando a mente não está iluminada é totalmente vazio, sem sentido. Por isso, devo começar a ver o falso na minha relação com as ideias, com as pessoas, com as coisas. Quando a mente vê aquilo que é falso, então o que é verdadeiro ganha existência e então a êxtase, a felicidade.
9 de fevereiro. Aquilo em que acreditamos. Será que a crença traz entusiasmo? Será que o entusiasmo se pode sustentar a si mesmo se não houver uma crença? E será o entusiasmo de todo necessário? Ou o que é necessário é um outro tipo de energia, um outro tipo de vitalidade, de atividade? A maioria de nós se entusiasma com uma coisa ou outra. Somos interessados, muito entusiásticos, quando se trata de concertos, exercício físico ou de ir fazer um piquenique. Todavia, a menos que esses entusiasmos sejam constantemente alimentados por uma coisa ou outra, eles acabam por esmoecer e passamos a ter um novo entusiasmo por outras coisas. Haverá uma força que se sustente a si mesma, uma energia que não dependa de uma crença? A outra questão é, será que necessitamos de qualquer espécie de crença? E se necessitamos, por que razão isso acontece? Esse é um dos problemas relacionados com a questão. Nós não precisamos de acreditar que o sol, as montanhas e os rios existem. Não precisamos de acreditar que discutimos com as nossas mulheres. Não precisamos de acreditar que a vida é um grande sofrimento, com as suas angústias, conflitos e constante ambição. É um fato. Mas exigimos uma crença quando queremos fugir de um fato em direção a uma irrealidade. Primeiro de março. Uma mente livre é humilde. Alguma vez se debruçaram sobre a questão da dependência psicológica? Se observarem muito profundamente, descobrirão que a maior parte de nós se encontra terrivelmente só. A maioria de nós tem uma mente muito superficial e vazia. A maioria de nós não sabe o que é o amor. Assim, devido a essa solidão, devido a essa insuficiência, a privação da vida, nos apegamos a algo, nos apegamos à família e dependemos dela. E quando a mulher ou o marido desviam de nós a sua atenção, ficamos enciumados. O ciúme não é amor, mas o amor que a sociedade atribui à família está investido de respeitabilidade. Essa é outra forma de defesa, outra forma de fugirmos de nós mesmos. Portanto, qualquer forma de resistência alimenta a dependência. E uma mente que é dependente nunca poderá ser livre. Vocês precisam de ser livres, porque assim poderão observar que uma mente que é livre contém a essência da humildade. Uma tal mente, que é livre e, portanto, humilde, pode aprender, o que não acontece com uma mente que tem resistências. Aprender é uma coisa extraordinária. Aprender, não acumular conhecimento. Acumular conhecimento é algo completamente diferente. Aquilo a que chamamos conhecimento é relativamente fácil, porque se inscreve no movimento que parte do conhecido para o conhecido. Mas aprender é um movimento que parte do conhecido para o desconhecido. Só assim podem aprender. Não é verdade? – 25 de março. O medo nos faz obedecer. Por que fazemos tudo isso? Obedecer, seguir, copiar? Por quê? Porque interiormente tememos a incerteza. Queremos estar certos de algo, financeiramente, moralmente. Queremos ser aprovados, queremos estar numa posição segura. Queremos ser confrontados, queremos evitar ser confrontados com problemas, com a dor, com o sofrimento. Queremos estar numa redoma. Assim, o medo, de forma consciente ou inconsciente, nos faz obedecer ao mestre, ao líder, ao padre e ao governo. O medo também nos controla no sentido de não nos deixar fazer algo que pode ser maléfico para os outros, porque sabemos que seremos castigados. Portanto, por detrás de todas essas ações, ganâncias, buscas, se esconde esse desejo de certeza.
esse desejo de nos sentirmos assegurados. Portanto, sem resolvermos o medo, o mero ato de obedecer ou de ser obedecido tem pouca importância. O que tem significado é a compreensão deste medo, dia a dia, e observar como o medo se revela a si mesmo de formas diferentes. É só quando estamos libertos do medo que existe essa qualidade interior da compreensão. A solidão na qual não existe acumulação de conhecimento ou de experiência. E é somente isso que nos dá uma extraordinária claridade na busca do real. – 26 de março. Face a face com o fato. Nós temos medo de um fato ou de uma ideia. A respeito de um fato, tememos a coisa tal como ela é, ou o que pensamos que ela é. Tomemos, por exemplo, a morte. Temos medo do fato que constitui a morte ou da ideia da morte. O fato é uma coisa, e a ideia sobre o fato é outra. Tenho medo da palavra morte ou do fato em si mesmo? Porque receio a palavra, a ideia, nunca compreendo o fato, nunca olho para o fato, nunca estou em relação direta com o fato. É somente quando me encontro numa comunhão completa com o fato que não existe medo. Se não estiver em comunhão com o fato, então há medo. E não pode haver comunhão com o fato enquanto eu tiver uma ideia, uma opinião, uma teoria a respeito do fato. Portanto, tenho de perceber de forma muito clara se tenho medo da palavra, da ideia ou do fato. Se me encontrar face a face com o fato, não há nada a compreender sobre ele. O fato está lá e eu posso lidar com ele. Se eu recear a palavra, então devo compreender a palavra, investigar profundamente todo o processo do que a palavra, o termo, significa. É a minha opinião, a minha ideia, a minha experiência, o meu conhecimento sobre o fato que cria o medo. Enquanto houver verbalização do fato, o ato de dar nome ao fato e com isso identificá-lo ou condená-lo, enquanto o pensamento estiver a julgar o fato a partir de sua posição de observador, terá de haver o medo. O pensamento é o produto do passado. Só pode existir através da verbalização, dos símbolos e das imagens. Enquanto o pensamento estiver a julgar ou a traduzir o fato, haverá sempre medo. – 10 de março. Enfrentem o fato e vejam o que acontece. Todos nós já experimentamos o sentimento de uma terrível solidão, na qual os livros, a religião, tudo desapareceu e nós ficamos terrivelmente, interiormente, sós e vazios. A maioria de nós não consegue enfrentar esse vazio, essa solidão e foge dela. A dependência é uma das coisas para as quais fugimos, das quais dependemos, porque não suportamos estar sós conosco mesmo. Precisamos de ter o rádio, ou um livro, ou alguém para conversar. Um incessante falar sobre isso e aquilo, sobre a arte, sobre cultura. Assim chegamos àquele ponto em que sabemos que temos esta extraordinária sensação de auto-isolamento. Podemos ter um excelente emprego, trabalhar arduamente, escrever livros, mas interiormente temos este enorme vácuo. Queremos preenchê-lo e a dependência é uma das formas de o fazermos. Utilizamos a dependência, o divertimento, os trabalhos para a igreja, as religiões, a bebida, as mulheres e mil e uma outras coisas para preencher, para o encobrirmos. Se constatarmos que é completamente inútil tentar encobri-lo, completamente inútil não verbalmente, não com convicção e, portanto, com acordo e determinação, mas se conseguimos ver o caráter totalmente absurdo disso, então somos confrontados com um fato. Não é uma questão de como ser livre da dependência. Isso não é um fato, isso é apenas uma reação a um fato. Porque é que não enfrento o fato e vejo o que acontece.
Surge então a questão do observador e da coisa observada. O observador diz: estou vazio, não gosto de me sentir assim, e foge desse sentimento. O observador diz: sou diferente do vazio. Mas o observador é o vazio. Não se trata do vazio a ser visto por um observador. O observador é a coisa observada. Dá-se uma imensa revolução no pensar e no sentir quando tal coisa acontece.